Eu convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, trazer à mente a imagem de Jesus, nosso irmão e mestre maior, e rogar que nos envolva em sua paz, em seu amor e em sua proteção. Que durante essa aula tenhamos a mente e o coração aberto para receber as instruções e colocá-las em prática na nossa vida, buscando sermos pessoas melhores, espíritos melhores. Senhor, nos inspire nas ideias, nas palavras. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. O tema de hoje, Deus, e esse tema ele está dividido em alguns tópicos que eu vou apresentar para vocês aqui, que é Deus para mim. Deus existe, natureza criou a si mesma, definição espírita de Deus, atributos de Deus, visão de Deus e a conclusão. Bom, o primeiro tópico, o que é Deus para mim? Essa questão é colocada para que nós pensemos da seguinte forma: quando eu ouço a palavra Deus, o que ela traz à minha mente? O que traz ao meu coração? Como o meu corpo vibra ao ouvir essa palavra Deus? Que sentido ela tem para mim? Que significado ela tem para mim? O que é Deus? Bom, eu vou passar algumas imagens e essas imagens passam algumas ideias do que vem a ser Deus. Vamos olhar essas ideias e pensar o seguinte: isso tem a ver comigo? É dessa forma que eu vejo Deus? A primeira imagem é esta. Essa imagem mostra as forças da natureza. O vento, o trovão, o relâmpago, o maremoto, o terremoto, tudo aquilo que demonstra poder e força na natureza. É assim que eu vejo Deus? Talvez não, mas os povos antigos, os povos primitivos, viam Deus desta forma. Viam as forças da natureza, aquilo os impressionava, eles entendiam aquilo como Deus. Obviamente que isso não é Deus. É sim o efeito do poder de Deus, da criação de Deus, mas não é a causa, não é Deus. Outra percepção de Deus é essa: os vários deuses. As religiões politeístas viam dessa forma, não um único, mas vários deuses, cada um com características específicas, com muito poder. Obviamente, isso nos traz um momento de evolução na humanidade em que teve contato com mensageiros do além, e eles, obviamente, traziam informações, eram mais inteligentes, estavam mais elevados, mas não eram perfeitos, estavam em evolução ainda. Mas nós, que de repente lá no passado, estava num momento ainda bem no início da evolução, os via como divindades. Então por isso que não via Deus como um só, e sim como vários. E é claro que via defeitos. Pode observar que nessa visão, os antigos gregos e romanos, esses deuses tinham uma série de defeitos que eram bem próprios do ser humano comum, do homem comum. O ódio, a vingança, o orgulho principalmente. Nós temos essa percepção de Deus hoje. Outra ideia de Deus: os deuses hindu, os devas, Brahma, Krishna, Vishnu. É muito interessante que atualmente na Índia tem em torno de 1.300.000 habitantes e tem mais de 330 milhões de deuses. É uma média de 4 deuses para cada habitante. Mas é essa a ideia de Deus que nós temos? E esse aqui, o Deus único das religiões monoteístas, o Deus bravo, o Deus vingativo, o Deus que pune alguns e beneficia outros, desde que façam o que ele quer. Se de repente ele proíbe de comer um fruto e come, você é expulso numa situação do paraíso. Se você não segue a sua vontade, você vai sofrer eternamente no inferno. Se você faz o que ele quer, é tido como escolhido e pode aborrecer outros povos. É um Deus que, em um certo momento, ficou contrariado com a sua criação e inundou tudo, matou quase todo mundo afogado. E que, no momento, insatisfeito com o grupo,
de pessoas que tinham um comportamento luxurioso, resolve queimar tudo, transformar em pedras, como Sodoma e Gomorra. Esse Deus bravo, vingativo, é a ideia de Deus que nós temos? É isso que nós temos na nossa mente, no nosso coração? Talvez um pouco, mas na medida que a gente vai evoluindo, vai melhorando nosso entendimento, a gente percebe que isso não é Deus. Deus seria isso? Aquele Deus sádico que parece se divertir com nossas adversidades, nosso sofrimento, brincando ali, como se fosse um garoto com uma lupa, com uma lente, em que a luz do sol atravessa e vai fritando, torrando as formigas no formigueiro. O Deus piada dos ateus? Obviamente que isso não é Deus. Quem assistiu o filme Todo-Poderoso e depois a segunda parte, A Volta do Todo-Poderoso, esse era Deus? Pelo menos passava uma ideia muito mais próxima de um Deus sábio. Esse aqui é Deus, essa personagem do livro e depois do filme A Cabana mostra a Trindade, Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E no caso, ele era Deus. Muito bacana a história, muito bacana o filme. Já demonstra um Deus, a ideia de um Deus muito mais misericordioso, não um Deus bravo, negativo. Esse é Deus a que muitos acreditam e adoram como Deus. Na Argentina existe a igreja maradoniana e ela cultua Maradona como Deus. E não é só na Argentina não, ela tem filiais na Espanha e no México. E realiza uma série de sacramentos, né? Batiza, realiza casamentos, e eu acho que talvez até a extrema-unção, né? Naquele momento próximo à morte. Imagina como seria a extrema-unção na igreja de Maradona: do pó vieste, ao pó voltarás. Que pó seria esse? É isso que eu entendo como Deus? Deus é tudo. É o sol, a lua, as estrelas, o universo, eu, você, os objetos inanimados, tudo isso é Deus. Obviamente que tudo não é Deus. Isso é a criação, as criaturas, e não o Criador. Não podemos confundir uma coisa com outra. Tudo que nós vemos, que nós tocamos, que nós conhecemos, é a criação, não é o Criador. Deus antropomórfico, aquele Deus que tem a forma humana. É muito interessante essa ideia de Deus, porque talvez tenha havido aquele momento na Gênesis quando fala que Deus criou o homem à sua semelhança, né, à sua imagem. E de repente a gente não entendeu o que é Deus, né? Eu não posso entender o que é Deus para falar que eu sou igual a Ele. Então a gente faz o caminho ao contrário. Eu me foco na imagem do homem e começo a projetar o que seria Deus. Então, ao invés de entender o homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, a gente começa a criar um Deus à imagem e semelhança do homem, com as suas imperfeições, com as suas características. E Deus não é isso. A gente faz o caminho ao contrário. Talvez seja por isso que Deus seja representado como um homem velho. Porque ele espera que a pessoa, quando envelheça, adquira conhecimento, sabedoria, né? Então, esse homem deve ser muito velho porque tem muita sabedoria. Mas essa é a ideia de Deus para mim. Aquele velhinho que está lá nas nuvens, olhando para nós. Deus é o infinito, aquilo que não tem começo nem fim. Não, Deus não é infinito. O infinito é um atributo de Deus. É uma característica de Deus, mas não é Deus. Aqui nós temos uma imagem de Jesus. Hoje, muitos estudiosos falam que Jesus não tinha essa imagem, mas conhecemos como Jesus, e por muitas religiões é tido como Deus. Jesus é Deus. Na doutrina espírita nós vamos entender que Jesus não é Deus. Jesus é um espírito como nós, em certo momento criado simples e ignorante, e que passou por todas as escalas evolutivas até chegar a ser um espírito de luz, um espírito perfeito. Um caminho que nós vamos trilhar. Verificando aqui rapidamente se a gravação está correndo. Tenham paciência comigo, porque estou aprendendo a mexer com esses programas. Mas vamos adiante. Deus existe? Passamos várias imagens, várias ideias. Deus realmente existe? E se Deus existe, quais são as provas da existência de Deus?
Aliás, isso foi tarefa umas 2, 3 semanas atrás que eu passei para vocês, né? Se Deus existe, tragam provas da existência de Deus. Alguém trouxe? Eu vi que no grupo alguém falou assim, missão dada, missão cumprida. Então já tem alguém com prova da existência de Deus, né? Que tenha feito isso sem ter lido o capítulo, hein? Daí não vale. É muito bacana quando nós estávamos na evangelização, dando para as crianças, a gente também passava essa tarefa. Então a gente sabia que na próxima aula ia falar sobre o tema, ia apresentar o tema Deus, então a gente falava para as crianças, ó, a lição da semana, a lição de casa, que vocês procurem prova da existência de Deus e traga para nós conversarmos na próxima aula. Eles traziam. O tratado era fogo. Era muito bacana, alguns de maneira muito singela, traziam uma foto de Jesus, outros começavam a filosofar, e alguns falavam assim, Deus está no meu coração, sinto com o meu coração. É bacana, né? Mas vamos lá. Quais são as provas que nós temos da existência de Deus? Para começarmos a refletir sobre isso, vou contar uma história para vocês, que é da caravana árabe. A caravana árabe, nós encontramos um livro chamado Pai Nosso, é um livro do Espírito Meilei, e esse livro ele explica a oração do Pai Nosso, em cada frase, cada palavra, com várias historinhas, né? E a primeira das histórias, quando fala Pai Nosso, tem o título A Existência de Deus. E é contada essa história. Então havia uma caravana árabe, só para lembrar, devem ter visto isso em livros ou em filmes, que a caravana é aquele agrupamento de vários homens comerciantes que com seus camelos, cavalos e burros transportavam mercadoria, todo tipo de mercadoria, roupas, comida, especiarias, joias, de uma cidade a outra, atravessando grandes extensões do deserto. E passavam dias, meses, atravessando o deserto. Era um grupo bem grande. Inclusive se reuniam, para se proteger contra ataques de salteadores, de bandidos. E havia uma grande caravana. O dono dela, um senhor muito poderoso, muito rico, tinha um funcionário, um servo, que era responsável por tratar dos animais. Então toda vez que eu chegava no final da noite, a caravana parava, começava a montar as suas tendas para passar a noite. Esse senhor, ele ia para sua tenda e começava a rezar, ajoelhava e rezava. E um dia passando, o dono da caravana por ali viu aquilo, olhou para ele e disse, mas como o senhor, uma pessoa tão simples, analfabeta, ora com tanto fervor? Que prova o senhor tem que Deus existe? Esse senhor começou a responder a pergunta do seu patrão da seguinte forma: quando o senhor recebe uma carta e ela não tem remetente, como o senhor sabe de quem que é? Ele disse, isso é fácil, se é a carta da minha mulher ou do meu filho, eu olho a letra, a caligrafia e sei de quem que é. É um sinal. E quando o senhor pega uma joia, o senhor é um grande conhecedor do comércio, pega uma joia, como o senhor sabe quem fez, quem é o ourives? Isso é muito fácil, todo ourives coloca a sua marca, né, as suas iniciais na joia. E por isso eu sei quem foi que fez. E quando o senhor está à noite na sua tenda e escuta barulhos ao redor dela, que animal o senhor sabe que passou por ali? Se foi um camelo, um burro, um cavalo, uma galinha? É assim, muito fácil. No outro dia eu olho as pegadas, os sinais deixados por eles, e pelo tipo de pegada eu sei que animal foi. O cavalo, por exemplo, tem a pegada redondinha em razão do seu casco, né? A vaca e o camelo já é aberto, né? A galinha tem os três dedinhos, outro para trás. É assim que ele sabia, deixava sinais, marcas na ilha. Pois muito bem, o servo levantou, chamou o patrão para lá de fora da tenda e falou assim: olha, esse céu, essa lua, essas estrelas, senhor, aqueles sinais ali em cima não podem ter sido feitos pelos homens. Com essa história, esse senhor simples, analfabeto, mas de profunda sabedoria, entendia que não existe efeito sem causa. Então tudo que existe foi feito por alguém. Então tudo aquilo que não foi criado pelo homem foi criado por Deus. O homem criou muitas coisas. É claro que reuniu elementos materiais e criou coisa nova, transformou. Mas tudo aquilo que não foi construído pelo homem, o restante foi tudo criado por Deus. Nisso, desenvolvendo esse raciocínio, essa ideia, nós chegamos a um grande axioma, ou seja, uma proposição que é indiscutível, a lógica dela. Todo efeito tem uma causa. Tudo que existe tem uma causa. Tudo que acontece tem uma causa. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente
por trás daquilo. Isso é fácil de perceber. Se a gente chegar aqui na sala de aula, por exemplo, e ver um desenho na lousa, a gente vai entender que aquele desenho não surgiu ali por acaso, não foi feito sozinho, alguém fez aquilo. E a pessoa que fez, de acordo com o traço, com o desenho, vai ter um domínio, uma capacidade, uma inteligência. Veja bem os arqueólogos, por exemplo, lá em algumas cavernas, encontram aqueles desenhos rupestres, né? Aqueles desenhos feitos na pré-história, e vê formato de palmas na mão, animais, cenas de caçadas, né? Então vê que não conheceu aquelas pessoas da época, essas pessoas não existem mais, mas pela marca, pelos sinais que elas deixaram, percebeu o tipo de conhecimento que eles tinham. Então tinha conhecimento de certos pigmentos, né? De certos corantes, no desenvolvimento das primeiras manifestações artísticas. Então sabia que eram inteligentes, não eram os animais irracionais, né? Animais selvagens, e sim denotava já um certo nível de inteligência. Então pelos sinais a gente vê que quem criou aquilo, a inteligência é a causa daquilo lá, é um axioma, é essa proposição indiscutível. Então todo efeito tem uma causa e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E quanto mais inteligente é o efeito, maior é a inteligência causadora daquilo. Obviamente que tem muitos inventos aqui, muitas coisas que existem, por exemplo, o computador, que é uma coisa muito inteligente, é uma criação muito inteligente, né? Mas quem criou isso? É claro que isso não foi criado por uma única pessoa, foram várias pessoas que criaram e vêm se aperfeiçoando, né? Mas entendam, atrás desse objeto que a gente vê, sabe que ele não surgiu sozinho, não surgiu do nada. Alguém criou, alguém planejou, alguém construiu, fez funcionar e vem aperfeiçoando. Então quanto mais inteligente é o efeito, maior a inteligência causadora. Então pelas obras, pela criação, se atesta a existência de um Criador. Esse é o raciocínio, essa é a lógica. Então, claro que de repente vem a dialética materialista. O que é a dialética materialista? É o argumento da pessoa que só vê o mundo, percebe o mundo através dos sentidos físicos, né? Só através da matéria. Então tudo aquilo que eu posso ver com meus olhos, né? Escutar com meus ouvidos, tocar com as minhas mãos, né? Sentir o cheiro, o gosto, isso existe. O que eu não posso verificar com meus sentidos físicos, não existe. São ideias, são abstrações, mas não existe. São sonhos, ilusões. Eu só acredito naquilo que eu posso ver, que eu posso tocar. Ou seja, a formação do universo para o materialista e a própria vida é resultado da combinação fortuita da matéria e suas propriedades. Bom, a matéria existe e ela tem propriedades. Só que a matéria é algo que não tem inteligência. E ela não foi se combinando sozinha e formando as coisas. Imagina que todo o universo foi a matéria que saiu do nada, começou a se organizar e formar as estrelas, certo? As galáxias e depois a vida em cada uma delas. É uma combinação fortuita na matéria. E isso quem deu o pontapé inicial foi nada, foi por acaso que a matéria foi se organizando e formando todas as coisas e foi se manifestando a vida através dela. Que o universo e a vida é obra do acaso. Esse é o argumento do materialista. Pois muito bem. O que é acaso? O acaso vem do latim acaso, sem causa. É algo que surge ou acontece a esmo, sem motivo ou explicação aparente. Nós vamos aprender no Espiritismo que acaso não existe. O acaso é nada. O nada não pode criar qualquer coisa que seja. Não tem inteligência o nada. O acaso não existe. O nada não existe. E tem uma história de Isaac Newton que ilustra bem isso. Isaac Newton, lembrando a vocês, foi um cientista que viveu de 1642 a 1727, um dos grandes físicos da história da humanidade. Primeiro Galileu Galilei, depois Isaac Newton, depois Einstein, depois vários outros, né? Então Isaac Newton era um cientista, estudava física, estudava astronomia, né, os astros, o universo. E ele tinha um amigo cientista que eles davam muito bem nessa discussão científica, mas eles não se entendiam na questão da espiritualidade, da religião. Ou seja, Isaac Newton entendia a existência de Deus,
o seu amigo era ateu, não entendia, não aceitava a existência de Deus. Ele tinha aquela visão, aquele argumento da dialética materialista. Só existe aquilo que eu posso ver e entender. O que não existe, o que eu não vejo, e Deus eu não vejo, então não existe. Bom, nesse aspecto eles não se entendiam. Se entendiam na ciência, tinham algo em comum, buscar conhecimento, trocar experiências, mas isso é um ponto que eles não acordavam. Daí, Newton, que era bastante engenhoso, em determinado dia montou um pequeno planetário mecânico, uma réplica do sistema solar, que é essa que vocês veem na tela. E isso foi feito com algumas esferas, né? A esfera central ali era banhada a ouro, representava o Sol, e em volta nós tínhamos os planetas conhecidos na época, não era o que nós conhecíamos outros, era o que tinham sido descobertos naquela época. Então a Terra, a Lua, se não me engano, Marte, Júpiter. Então ele criou, através desse mecanismo, colocando engrenagens que depois girava como uma manivela, e isso ele passava a rodar, girar, representando as órbitas, a velocidade e a distância entre esses astros. Quando o amigo dele chegou na sala, naquele dia, Isaac Newton estava lendo um livro, chegou o seu amigo, quando ele viu aquele instrumento, ele ficou maravilhado. Já sabia do que se tratava, porque isso estava com Newton, os astros e seus movimentos. Ele chegou perto, olhou, começou a girar aquela manivela e viu que as engrenagens faziam os planetas girarem em volta do Sol. Achou aquilo maravilhoso. E perguntou para o Newton: nossa, quem foi que fez isso aqui? E Newton respondeu: ninguém. Ele disse: como ninguém? Olha só, a pessoa que montou esse instrumento tem conhecimento da existência desses planetas e conhece muito bem a distância, a órbita, a velocidade entre eles. Isso aqui não podia ter se formado sozinho. Os elementos não podiam ter se juntado e formado sem que alguém tivesse esse conhecimento, planejasse seu funcionamento e montasse e fizesse funcionar. Daí foi quando Isaac Newton respondeu ao seu amigo: então, veja bem, eu não consigo convencer o senhor que esse instrumento tenha sido construído por nada, por ninguém, que ele tenha sido tenha surgido sem que tenha uma pessoa que tenha planejado, que tenha arquitetado, que tenha construído e feito funcionar. Se eu não consigo convencer o senhor dessa ideia, como o senhor vem com o argumento que todo o universo, na sua complexidade, o seu funcionamento, no surgimento da vida, tenha ocorrido sem que houvesse um grande arquiteto que tivesse feito isso? Então esse é um argumento racional. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque a fé espírita é a fé raciocinada, não é a fé cega, se baseia em fatos e reflexões, e essa é uma reflexão. Não existe efeito sem causa. E quanto maior o efeito, mais inteligente, maior é o causador, maior a inteligência e a capacidade do causador, do Criador. Muito bem. É como se a gente estivesse andando para uma estrada e visse um relógio desse. E ao ver esse relógio, a gente fala assim: nossa, que relógio bonito, né? Folhado a ouro, todo bonito, todo... E achar que aquele relógio tenha se formado sozinho, que os elementos da natureza ali, o cobre, o ouro, se uniram e formou as engrenagens, e o vidro, e funciona sem ter alguém que tenha planejado, construído e feito isso funcionar. Bom, mas o que é Deus? E agora nós começamos a trazer aqui a definição espírita do que vem a ser Deus. Só verificar se está gravando. Espero que ele não interrompa de novo. Então, o que é Deus segundo a doutrina espírita? Essa pergunta, essa questão, está no Livro dos Espíritos, o livro que deu início à doutrina espírita. Então, Kardec faz a pergunta, através dos médiuns dos espíritos: o que é Deus? Veja bem que Kardec não falou assim: quem é Deus? Né? Associando Deus a uma pessoa, a uma entidade. Ele fala o seguinte: quero saber o que é Deus. E a resposta dos espíritos superiores a essa pergunta é a seguinte: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esta é a resposta número 1. A questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. 2 tópicos, 2 frases, mas que demandam uma série de reflexões, uma série de estudos. Então vamos entender cada uma delas.
Aqui, a causa primeiro de todas as coisas, nós conversamos nos slides anteriores. Não existe efeito sem causa. Esse efeito é grandioso, complexo, maravilhoso, é que teve uma inteligência superior para criá-lo. Mas a questão da inteligência suprema. Então, o que é inteligência? Vamos entender aqui o que vem a ser inteligente. Uma pessoa inteligente, antigamente, é aquela pessoa que tinha um QI alto. Consciente, intelectual. Esse é até superado depois pelo quociente emocional. Mas são tipos de inteligência. E aqui eu estou colocando no slide alguns tipos de inteligências hoje conhecidos e admitidos pela ciência. Então não tem um tipo de inteligência, são múltiplas inteligências. E alguns exemplos: a inteligência lógico-matemática, aquela pessoa que tem a capacidade e a facilidade para fazer cálculos, lidar com números. A inteligência visual espacial, muito característica dos artistas, né? Tem capacidade visual de ver, reproduzir, ou em quadros, ou em esculturas, né? Ou em peças teatrais, é a inteligência visual espacial. A inteligência linguística, aquela pessoa que tem a capacidade, a facilidade para falar em público, dar palestra, dar aula, explicar, transmitir ideias, né? Envolver as pessoas, convencer, é um tipo de inteligência. Inteligência naturalista, aquela capacidade que a pessoa tem de observar e estar em harmonia com o mundo, com o universo, com a natureza, respeitando, né? É um tipo de inteligência. A inteligência sonoro-musical, a capacidade que a pessoa tem de lidar com a música, de cantar, de criar música, de tocar instrumentos, é a inteligência sonoro-musical. A inteligência sinestésico-corporal, é aquela inteligência do corpo, muito própria dos atletas, né? De quem corre, de quem faz atividades de natação, dos jogos, né? Jogos esportivos, ginástica olímpica. A gente vê a capacidade que esses atletas têm. É uma inteligência, a inteligência do corpo. Por exemplo, de uma grande inteligência sinestésico corporal, o Pelé, a capacidade de criar dribles, né, de jogar bola, é um exemplo. Outra capacidade muito bacana, a inteligência interpessoal. É aquela capacidade que eu tenho de lidar com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com o meu íntimo. Essa é a inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal, aquela inteligência é a capacidade de eu lidar, me relacionar com outras pessoas, com o diferente, né? A empatia, a alteridade. Isso é um tipo de inteligência. Então nós estamos falando aqui de vários tipos de inteligência, múltiplas inteligências. Mas essas inteligências é a inteligência do ser humano, do homem. Em que situação o homem é considerado inteligente? É quando dentro do campo de atuação, ou seja, cada um deles, no esporte, na literatura, na música, nos negócios, essa pessoa, ela produz obras melhores do que as demais, obras mais perfeitas. Então a pessoa inteligente, quanto dentro do seu campo de atuação, produz obras mais perfeitas do que os demais. Obviamente, nós falamos sobre vários tipos de inteligência, mas é a inteligência de Deus, que é a inteligência suprema, a inteligência superior, que é muito além disso tudo. Imagina que Deus reúne todas essas inteligências e muito mais. Uma inteligência que não tem nem capacidade de entender, de dimensionar. Então, para entender o que vem ser essa inteligência suprema, a gente deve entender o seguinte: o poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Jesus fala sobre isso, né? Conhece a árvore pelos seus frutos, pela sua criação, pelas suas obras. Então, o universo é uma obra de Deus. Imagina o que deve ser essa inteligência para criar, planejar, fazer funcionar e se desenvolver, inclusive com a criação da vida. Essa é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, mas Deus tem algumas características para que a gente possa entender melhor o que vem a ser Deus. Se afastando todas aquelas imagens que eu apresentei no início da aula, né? Do politeísta, do Deus como força da natureza, do Deus vingativo, etc, etc. Vamos ver algumas características para chegar mais próximo do que vem a ser a ideia de Deus. E Deus tem alguns atributos. Quais sejam? Primeira coisa, Deus é perfeito. E talvez a gente não consiga entender o que vem a ser perfeito, mas a gente sabe o que é o imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Então, se eu vejo uma coisa, isso não é perfeito. Imperfeito é aquilo que tem falhas, tem defeitos, que não funcionam, né?
Então, partindo dessa referência, a gente vai para o oposto. Então, Deus seria tudo aquilo que não tem defeito, que funciona perfeitamente. Então, Deus é perfeito. E na sua perfeição, tem como atributo, como característica, a eternidade. Deus é eterno. Ou seja, Deus não tem começo nem fim. Deus não saiu do nada. Deus não foi criado por ninguém. Ele não tem um ponto de origem. Ele sempre existiu. Isso cria um parafuso, dá um nó no nosso cérebro, né? E tem noção, assim, em algum momento alguma coisa iniciou. Nós iniciamos, nós nascemos, tudo. Não, Deus não iniciou. Deus sempre existiu. E nunca vai deixar de existir. E não foi criado por nada, porque o nada não existe, não tem como criar algo tão inteligente. E também não foi criado por outra pessoa, senão teria ainda. O que veio antes de Deus? Se Deus criou tudo, quem veio antes dele? Ele sempre existiu. Outra característica de Deus é a imutabilidade. Então, o que é imutável? É tudo aquilo que não está sujeito a mudança. Deus é perfeito, ao contrário de nós, que fomos criados simples, ignorantes, espiritualmente, e estamos nos desenvolvendo, progredindo para desenvolver essa inteligência. Né? Somos seres inteligentes do universo. Só para lembrar, no universo temos três coisas: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o espírito, ou os espíritos, que são seres inteligentes que habitam o universo, e a matéria, que é uma manifestação, um desenvolvimento, um desdobramento dos fluidos que nós estudamos em aulas passadas. Então, dos fluidos surge tudo, toda a matéria e suas propriedades. Bom, Deus é imutável. O que muda é a matéria. E Deus não é matéria, Deus é imaterial, então ele não está sujeito à mudança. A matéria se desenvolve, assim como a inteligência dos espíritos, mas Deus já é perfeito, não tem o que melhorar. Então ele é imutável. Deus é único, ao contrário daquela ideia do politeísmo, de várias divindades, e nenhuma delas demonstrando perfeição, muito pelo contrário, mostrando várias imperfeições, como orgulho, como a vaidade, como a busca da vingança, da supremacia. Não, Deus é único. E se não fosse assim, não haveria unidade na ordenação do universo, ou seja, os objetivos não seriam o mesmo, era um brigando com o outro para ter o poder de ir para um caminho ou para o outro, né? Então, Deus é único. Outra característica, outro atributo de Deus é onipotente, ou seja, Deus é todo poderoso, criou todas as coisas, está em todos os lugares, não é todas as coisas, né? Mas está em todos os lugares, tem a ciência de tudo, vê tudo, escuta tudo, pode tudo. E Deus é soberanamente justo e bom. Significa isso, ser soberanamente justo e bom. Ou seja, não existe ninguém mais justo e bom do que Deus. Deus, em sua sabedoria, em seu poder e autoridade suprema, se revela em suas leis para todas as coisas criadas. Então, Deus criou leis para que se formasse o universo e ele funcionasse. E Deus, sendo perfeito, criou leis perfeitas, ao contrário do ser humano, que de acordo com a evolução da sociedade vai criando leis, e vai quando evoluir, porque a lei não funciona, essa não pega. Não, as leis criadas por Deus são perfeitas. Tanto o aspecto material da lei, então para questões material, para questão física, nós temos as leis materiais, as leis da física. E para o espírito temos as leis morais. E elas são imutáveis e perfeitas. Exemplo, lei de causa e efeito, lei de amor. Né? Elas não precisam ser mudadas nem aperfeiçoadas. O que é necessário nós vivemos em sintonia, em harmonia com ela, o que nós não fazemos e por isso sofremos. Então não é mudar a lei, é mudar o ser humano para viver de acordo com essas leis para não sofrer. Bom, e por que não vemos Deus? Por que se Deus está em todo lugar, está aqui, e por que eu não posso vê-lo? Bom, tem uma passagem no livro Pequeno Príncipe, muito bacana o livro, e várias versões de filmes e desenhos, assistam, mas tem uma frase muito conhecida que fala o seguinte: o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, ou seja, aquilo que é importante, que é valoroso, que não é efêmero. Isso sim, os olhos físicos não podem captar. O invisível o essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Leia o livro e veja que contexto que foi apresentado essa frase. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Significa isso. Nós tentamos
ver Deus com os olhos físicos. Deus não é matéria, então os olhos físicos não vão perceber, não vão captar. Mas não temos Deus é espírito, é inteligência suprema. Então, olhos físicos não vão ver Deus. Nós não temos sentidos, ou o sentido que temos, que não são sentidos do corpo físico, e sim da alma, do espírito, não estão desenvolvidos para ver a Deus. E junto com isso a inteligência apropriada. Então não temos os sentidos e a inteligência apropriada para ver Deus. É como se a gente fosse um vermezinho na nossa pele que vive dentro do nosso corpo. Ele vive lá, mas não tem noção do que nós somos, mas vive dentro de nós. Somos mais ou menos nós em relação a Deus. Somos um vermezinho, não temos os sentidos, a inteligência para entender esse todo. Então veja bem, aqui nós temos um óculos sujo e que nos remete a uma passagem do Evangelho, no Sermão da Montanha, que Jesus falava o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Nada melhor aquela frase do Pequeno Príncipe, ou seja, o essencial não vou ver com os olhos físicos, o essencial que é importante, o espiritual, Deus, nas suas manifestações de perfeição, eu só vou ver com o coração, ou seja, um sentido da alma que eu ainda não tenho desenvolvido. E esse coração é esse óculos com as lentes sujas, embaçadas. Enquanto essa lente estiver suja, eu não vou poder ver a Deus. E que sujeira é essa que está nos óculos, na lente, que eu não consigo ver a Deus? É o orgulho, é o egoísmo, a vaidade, a ira, a busca pela vingança. São todas sujeiras que estão no nosso coração e que nos impedem de ver a Deus. Ou seja, à medida que nós fomos evoluindo, nos desvencilhando dos defeitos, porque os defeitos, lembrem disso, os defeitos são passageiros, os defeitos têm tempo de validade, né? Os defeitos vão deixar de existir, né? As virtudes da alma não. E esse é o nosso caminho para o progresso espiritual. Bom, diante de tudo isso, está meio confuso saber de Deus, está difícil ver o que vem a ser Deus. Nossa, como é que eu faço para saber o que é Deus? Bom, uma coisa a gente já sabe, a gente não vai ver Deus com os olhos físicos, com os sentidos físicos de uma forma geral. Vou ver Deus com o coração, com o sentido da alma, com o sentido do espírito. Mas, ainda que a cabeça esteja rodando, principalmente com aquela ideia que Deus não tem começo e não vai ter fim, né? Deus não tem um criador atrás dele, ou seja, nós temos uma dimensão psicológica para entender o que é Deus. Mas vamos procurar simplificar, né? E veio o sujeito um dia e falou assim: Deus é Pai. Jesus foi a primeira pessoa que se referiu a Deus, ao Criador, como Pai. Na época foi muito perseguido, inclusive por heresia. O povo dele lá, os hebreus, os judeus, falavam que isso era heresia. Como é que você se refere a Deus como Pai? Mas Jesus entendia essa dificuldade que nós tínhamos. Então, para se desvincular, se desvencilhar daquela ideia do Deus bravo, vingativo, né, que segregava, não, Deus é Pai. E partindo desse pressuposto, né, ainda que a gente tinha dificuldade de conceber a Deus, mas basta por enquanto entender que Deus é Pai. E Ele, sendo Pai, é um Pai perfeito. Por que essa ideia do Pai perfeito? Porque nenhum pai que tenha um filho quer ver o mal dele. Acredito que tem várias pessoas aqui que sejam pais, mães, responsáveis por alguém. Ninguém quer o mal dessas pessoas. Qualquer pai que seja, quer que o filho seja feliz, que o filho se dê bem, não quer que o filho sofra, certo? Não quer que o filho se dê mal. Então, até nós que somos imperfeitos, pais imperfeitos, não queremos o mal dos nossos filhos. Imagina Deus que é perfeito. Então, isso nos remete a outra passagem do Evangelho, quando Jesus fala o seguinte: que pai que dá uma serpente quando o filho pede um peixe? Que pai dá pedra quando o filho pede um pão? Então, até o pai imperfeito, que é o melhor e dá o melhor para os seus filhos, imagina um pai perfeito, o Criador Celestial. Por isso que ele é um pai perfeito. E é assim que nós temos para percebê-lo, senti-lo. E muito importante, esse pai perfeito nos ama incondicionalmente. O que significa amar incondicionalmente? Deus nos ama como nós somos. Não precisa ser, você precisa ser assim para que Deus o ame.
como a gente faz com as pessoas. Eu vou amar essa pessoa quando ela fizer isso ou quando ela for aquilo. Não, Deus nos ama como nós somos. Ainda que sejamos imperfeitos, ainda que tenhamos cometido uma série de atos, uma série de equívocos, coisas ruins, Deus nos ama como nós somos. Não que Ele ame a coisa ruim, o defeito, a má conduta, o crime. Não. Ele ama a sua criatura, a sua criação. Porque sabe que ao criá-la, vai chegar um dia a felicidade e a perfeição. Então veja bem, Deus é um Pai, é um Criador perfeito. Se Deus criasse alguém sabendo que vai estar mal, que aquela pessoa não vai ser feliz, que ela vai viver para fazer o mal, Deus não seria bom, nem justo. Lembra? Isso é um atributo de Deus. Então Deus é um Pai perfeito e que nos ama incondicionalmente, porque sabe para o que fomos criados, sabe a nossa capacidade, está nos amparando o tempo todo. Mas é muito importante que devemos seguir a sua vontade. Devemos fazer a vontade de Deus. O que significa fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque muitas vezes chamamos de fazer a vontade de Deus, mas será que a vontade de Deus é minha também? Essa até já é um raciocínio bastante egoísta, né? Porque se é um pai perfeito, eu tenho que entender que eu não sou perfeito, eu sou como uma criança, que eu não sei o que é melhor para mim. Se você chegar numa criança aqui, você quer ir para a escola? Ah, não, eu quero ficar em casa brincando, jogando videogame, assistindo televisão. Ah, você quer comer aqui? Não, eu quero comer pizza, comer chocolate e Coca-Cola. Ou seja, não sabe o que é melhor para ela. O pai sabe. Então, o nosso Criador sabe o que é melhor para nós. Nós estamos ainda vivendo a infância ou chegando na adolescência espiritual. Por isso que somos muito rebeldes, acredito. Mas não sabemos o que é melhor para nós. Por isso que nós devemos seguir a vontade de Deus. Mas qual que é a vontade de Deus? Bom, a vontade de Deus é que sejamos felizes. Que pai que não quer que os seus filhos sejam felizes? Deus que é perfeito, quer o nosso bem e quer que sejamos felizes. E para isso Ele dá uma orientação. Qual é a orientação de Deus para que sejamos felizes? Que nos amemos. Por isso Jesus veio passar a lei de amor. Dessa forma que seremos felizes, vivendo em harmonia com o nosso próximo, respeitando, amando incondicionalmente, seguindo o exemplo do Criador e do seu mensageiro maior, que é Jesus. Bom, se eu não posso ver Deus nos olhos, mas posso ver com o coração, de que forma eu posso sentir a Deus? Vou passar algumas imagens aqui de alguns personagens na história que percebiam, que sentiam Deus, tinham Deus no coração. Por exemplo, Mahatma Gandhi, o soldado da paz, ou aquele que venceu a violência pela paz. Madre Teresa de Calcutá, conhecidíssima pela caridade, pelo olhar que tinha para o próximo, pelo sofredor, vivia nas favelas na Índia, resgatando, alimentando as crianças que passavam fome, doentes. Chico Xavier, o maior médium encarnado da história da humanidade, exemplo de humildade, de caridade, e o maior exemplo de todos, Jesus. Exemplo de amor, humildade, caridade, veio passar essa mensagem, como é importante que nos amemos para que sejamos felizes, nos libertemos dos defeitos, do orgulho, da vaidade, da vingança, da raiva, e vai purificando aquela mente do coração, deixando as virtudes da bondade, da alteridade, da caridade se manifestar em nós. Então todos eles viviam em oração, em conexão com a espiritualidade, em conexão com Deus, ligado ao que é superior e agindo no bem. É dessa forma que sentiam Deus. Então, uma regrinha aí, uma orientação para como a gente perceber isso. Imagine toda aquela pessoa que de alguma forma se contrapõe ao nosso interesse, nos aborrece, nos ofende, nos prejudica. Como agir com essas pessoas? Amar essas pessoas? Então a dica é a seguinte: olhe para essas pessoas, ouça essas pessoas e trate essas pessoas como Jesus faria. Então naquele momento que a pessoa pisa no nosso calo, a gente deve assim, o que Jesus faria? Como Jesus trataria essa pessoa? É uma dica para mudar o comportamento e começar a sentir Deus no coração, ou seja, agir com caridade e amor. Dessa forma nós vamos perceber, entrar em sintonia com Deus. Muito bem, nós chegamos ao final da primeira parte dessa aula, que é a parte expositiva, e vamos encerrar
com uma oração que é baseada no poema de Adélio Neves, que encontramos no livro O que é Deus, escrito pelo Dr. Eliseu da Mota Júnior. E essa oração chama-se Reencontro com Deus. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via, e pensava comigo mesmo, será que tu existe? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença tropecei, e no tropeço caí. E na queda senti-me fraco, fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho, no carinho vi nascer o amor vi um mundo novo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi, e recebendo senti-me feliz, e ao ser feliz encontrei a paz, e tendo paz foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas, foi em mim que, sem procurar, eu te encontrei. Aproveitando essas vibrações, a música de fundo, essa oração, vamos fechar os nossos olhos, ligado ainda à espiritualidade amiga, ligado a todos os alunos do nosso curso, os monitores. Agradecemos a Deus por essa noite, por estarmos juntos em pensamento e sentimentos. Agradecer a Deus pelo seu amor, pela sua proteção, pelo seu Evangelho, pela doutrina consoladora e esclarecedora. Deus nos inspire no caminho do bem. Que assim seja. Convido a todos agora a acessar através do grupo de WhatsApp o link que abrirá uma live. Nós poderemos conversar até às 9 horas da noite, respondendo as perguntas que vocês tiverem sobre o tema Deus. Boa noite e muito obrigado.